A graça e a paz a todos, mais uma devocional de sábado. Hoje a gente vai falar sobre João Batista. Finalizamos a série de Elias, né? Agora vamos falar sobre João Batista, esse homem aí que abriu, né? Nasceu para abrir os caminhos para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu ministério, né? Então vamos falar um pouco dele e vamos começar sobre o nascimento dele, que foi um milagre, né? Que está lá em Lucas 1, 5 a 7, que diz: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, o tema o nascimento foi um milagre, né? O nascimento de João Batista foi um milagre. Seu pai Zacarias era um homem justo e exercia o sacerdócio no templo de Jerusalém, né? E sua mãe Isabel era piedosa, mas estava impossibilitada de ter filhos, né? Por tudo isso que a gente falou, né? Que ela era estéril, porque eles já eram de idade. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eles dobravam seus joelhos, né? Oravam por um milagre, aguardando um dia que o ventre estéril de Isabel se tornasse um campo fértil, né? O Deus que escuta orações e realiza milagres, ele resolveu, né, atender a súplica de Zacarias e fazer o filho desse casal idoso, né, de mãe estéril, o maior homem entre os nascidos de mulher, que foi o que Jesus falou, né? O nascimento de João Batista foi um milagre por alguns motivos. E, em primeiro lugar que eu vejo, né, que sua mãe era estéril e já era de idade avançada, como a gente leu no 1:7, né? Para Deus não há nada impossível, né? O mesmo Deus que parece ter chegado atrasado na vida de Zacarias, né? Zacarias e Isabel, dando-lhes um filho na velhice, parece ter chegado adiantado, né, na cidade de Nazaré, dando o filho para Maria, né, na juventude, ainda virgem, antes que se casasse com José. Isso está lá em Lucas 1, 26, 38. Depois vocês acompanham lá, gente, para vocês verem validar o que a gente está falando, né? No tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Ele tem o controle, né, de tudo nas suas mãos. O caminho de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Tudo é no tempo de Deus e tudo é para a glória dele, né? João Batista nasceu e teve 2 milagres, né? A mãe era estéril, os pais eram já de idade. O mesmo Deus que fez esse milagre com Zacarias e Isabel é o mesmo Deus que faz milagres no dia de hoje, né? O mesmo Deus que, se você dobrar os seus joelhos e se você abrir o seu coração, tenha certeza, né, que Deus ainda faz milagres. E o ponto 2 é a oração que chega ao nosso Deus, né? Pelas nossas orações, o altar está conectado com o trono, né? Quando a gente está com nossos joelhos dobrados, quando oramos, né, unimos a Deus do Todo-Poderoso que está na sala do comando do universo, né? Quando a gente ora, a gente se conecta a Deus, né? Ele ouve as nossas orações, né? Ele enxuga as nossas lágrimas, né? Quando oramos, mostramos a Deus as nossas fraquezas humanas, mas o impossível para nós é possível para o Deus que criou o universo, né? O impossível para nós é possível para Deus. O impossível acontece por meio de oração, né? Quando a gente ora, quando a gente dobra nossos joelhos, 3 coisas acontecem. Vemos o impossível, né, acontecer, tocamos o intangível, né, que é aquilo que a gente não vê, que é o nosso Deus, e recebemos dele o impossível, né? Então vamos lá, pelas nossas orações vemos o impossível, tocamos o intangível e recebemos o impossível. Então não é pelas nossas forças, né? É pela graça e misericórdia de Deus. Então, quando a gente ora, a gente se conecta, né, com o dono da vida, se conecta com quem morreu na cruz do Calvário por nós,
pelo aquele que teve a misericórdia, a graça e a bondade pelas nossas vidas. Se não fosse por ele, hoje não estaríamos aqui, né? Em João 11:25, Jesus fala, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Jesus não foi e nem será. Ele é hoje a ressurreição. O Deus que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje. Então, eu não sei qual que é o seu problema, qual é o milagre que você está necessitando na sua vida. Deus o conhece. Quando você dobra os seus joelhos, Ele vai ver o seu choro, Ele vai enxugar as suas lágrimas. E o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de José, o Deus de Pedro, né? O nosso Deus, o Deus de antigamente é o Deus de hoje. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que fez cego enxergar, que fez surdo ouvir, que fez coxo andar. É o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes. É o mesmo Deus hoje. Ele pode curar, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, assim, dobre os seus joelhos, ore e confie. Né? Não tenta fazer as coisas com a força dos seus braços, né? Porque o que acontece quando a gente faz as forças por nós mesmos? A gente fica naquele lugar, não sai do lugar e fica mais tempo no deserto. A gente vai ficar rodando lá, que nem o pessoal lá no Egito, né? Vai ficar rodando lá e não vai sair. O caminho era curto, né? Se eles confiassem, o caminho ia ser curto, eles não iam precisar ficar aquele tempo todo no deserto. Só que a gente precisa confiar e jogar todas as nossas ansiedades, as nossas depressões, as nossas angústias, todo o nosso sofrimento, né? Tudo que Deus, tudo que a gente precisa que Deus possa tomar posse desses nossos problemas, né? A palavra de Deus fala, né, que o jugo dele é suave e seu fardo é leve. Quando a gente joga os nossos problemas com Deus, a gente está andando, né? O nosso jugo fica mais leve, né? Fica mais suave. E Jesus, ele vai andar conosco. Então, assim, eu não sei qual que é qual o milagre que você está precisando na sua vida, mas Deus sabe. Então, dobre seus joelhos, ore, entregue o seu coração, entregue a sua vida a Ele, que o mais Ele fará por você. Né? Ele é o Deus que cura o impossível. O médico falou para mim que eu não tenho mais saída. Você tem a saída, porque Deus é o mesmo Deus, é o Deus que fez milagre antigamente, é o Deus de hoje. Então, que você dobre seus joelhos, que você ore e confie que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E eu creio que Ele vai fazer, em nome do Senhor Jesus. Né? Tudo é para a glória dEle. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que o coração de vocês esteja aberto, que vocês possam confiar plenamente, que tenha fé, dobre seus joelhos e ore no íntimo com Deus, né? E peça para Ele, para que Ele possa te curar, que Ele possa tirar essa ansiedade, né? Que Ele possa tirar essa angústia do seu coração, que Ele possa... essa enfermidade que você está passando, que sai em nome de Jesus, né? A gente repreende aqui agora nesse momento, em nome de Jesus, que saia toda a ansiedade, toda a depressão, todo o câncer, todo o problema que você tiver, que saia agora em nome de Jesus. Deus sabe, Ele conhece o seu coração, Ele te fez, né? Nenhuma palavra sai da nossa boca sem Ele já saber o que vai ser falado. Então confie no Deus, no Todo-Poderoso, tá? No Deus do impossível. Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma semana abençoada. Até o próximo sábado. Que o Espírito Santo fale no coração de vocês. Assim te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.